RCP Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Boa noite, caros ouvintes. Tempo para as notícias aqui na sua Rádio Cabo Verde, no Jornal da Noite. Começamos com os títulos. Várias câmaras municipais de Santiago Norte alvos de busca e apreensão por determinação do Ministério Público. O presidente da Associação dos Municípios considera de uma operação normal e que ninguém está fora dos procedimentos legais. Cabo Verde deve até agosto finalizar a Estratégia Nacional para o Sistema Nacional de Controlo Alimentar. Uma das ações apontadas por técnicos dos vários setores envolventes no workshop organizado pela Aéreas. Vamos ao desenvolvimento. O presidente da Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos admite alguns erros na execução de projetos do Fundo do Ambiente e do Turismo, porém nega que a autarquia esteja a enfrentar uma crise associada ao crime. Carlos Vasconcelos faz esta declaração após um forte aparato policial ontem na Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos para averiguar os projetos implementados ao nível do município e tranquiliza os munícipes sobre este tipo de investigação que apanhou de surpresa a equipa camarária. Domingos Sanches. Um forte dispositivo policial provoca um clima de pânico no seio dos trabalhadores da Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos, que se viu cercada pela polícia. É com naturalidade que a Câmara encara esta investigação, afirma o presidente da Câmara, Carlos Vasconcelos. Pode também nunca ter nada a temer em relação a essa busca. E são alguns erros fundamentais que o Tribunal identifica, indaga ontem, foi ali, não coopera totalmente, não mostra esse documento referente a dos projetos fundamentais, não só fala do projeto de centro repetitivo, também de elaboração do projeto da obra de anfiteatro ali na João de Teves. E nossa equipa não opta sempre para legalidade, para transparência, para gestão de coisas públicas com grande sentido do Estado. Por isso que está dando toda essa vontade, essa tranquilidade e que não prevê que logo que o tribunal decide um processo normal que tem consequências nem criminal, nem índices de crime na Câmara de São Lourenço dos Órgãos. Carlos Vasconcelos tranquiliza os munícipes sobre o ocorrido e dos dois projetos analisados pelo Ministério Público. Evidencia a eficácia e efetividade dos investimentos promovidos. Esses dois projetos que foi previsionado para a Inspeção Geral de Finanças são projetos que teve aval do Tribunal de Contas e foi concurso público aberto. Aliás, é de que esses primeiros concursos da Procuradoria de Santa Cruz presencia a abertura de processos. Portanto, em termos de contrato, que tem problema. Em termos de pagamento de obras, que tem problema. Em termos de trabalhos a mais, também, que tem problema. Às vezes, o único problema, sobretudo ontem, que se perguntaram que nunca tem, é auto de iniciação de consignação. Nunca tinha estado a fazer, não sai no início de mandato. Há alguns procedimentos que falham, que ela que nunca tem, mas do resto. Portanto, esse ato é normal. Nossa Câmara Municipal, durante todo o mandato, não tem estado, sempre recebe equipas de central do governo para que controla recursos de Câmara. É um ato que não era normal, é sempre não tem controle da RAP, não tem controle da Inspeção Geral de Finanças, não tem controle do Tribunal de Contas e, por acaso, no ano 2019, já não tem nossa conta de Câmara julgado e Tribunal de Contas que assinala nenhum erro. Portanto, não está ali tranquilo, é um documento que o Tribunal precisa para esclarecer a situação, esse documento. Portanto, não está à espera, mas é uma decisão que não está esclarece também ainda melhor toda a população de São Lourenço dos Órgãos e de Cabo Verde em geral. Presidente da Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos nega ver corrupção e aponta transparência na gestão da Câmara dos Órgãos e reafirma transparência na execução das obras do Centro Interpretativo. E o presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde considera o reforço do edifício legal em Cabo Verde as buscas que a Procuradoria-Geral da República efetua na Câmara Municipal de São Miguel e nas várias câmaras municipais do país. Herménio Fernandes afirma ser normal este tipo de procedimento e diz que nenhum presidente da Câmara ao nível do país é constituído ainda arguido nos processos levados a cabo e aproveita para descartar a hipótese de buscas efetuadas na Câmara Municipal da Praia serem de caráter político ou de perseguição política. De novo, Domingos Sanches com a reportagem. O Ministério Público avalia os projetos executados pelas câmaras municipais, projetos mobilizados junto do Fundo do Ambiente e do Turismo entre 2016 e 2019. Uma oportunidade para os presidentes das câmaras exercerem o contraditório. Esses relatórios foram enviados
para o Ministério Público. São relatórios onde envolvem várias câmaras municipais. Eu penso que se está uma investigação em curso, é algo normal, até para esclarecer os meandros desses processos, esclarecer a opinião pública e dissipar todas as dúvidas que eventualmente possam existir relativamente a essas atividades inspectivas. O presidente da Associação Nacional dos Municípios admite a separação entre a justiça e a política e, neste caso, enfatiza a transparência e boa governança na gestão pública e sublinha que este procedimento não se refere à corrupção. Aqui não há nenhum indício de corrupção, não há desvio de nenhum centavo do dinheiro público. Há sim falhas a nível do procedimento, da condução dos processos. E hoje temos uma cidade limpa, organizada, uma cidade saudável, segura e sustentável, é graças a esses investimentos que nós fizemos, que melhoraram de sobremaneira a qualidade de vida das pessoas em São Miguel. Portanto, nós estamos tranquilíssimos quanto a este processo e estou seguro que vai terminar bem, a bem de todos, porque ao fim e ao cabo os cabo-verdianos, sejam residentes ou na diáspora, merecem, e nós, enquanto servidores públicos, temos a obrigação de trabalhar com transparência, reforçar o quadro de governança, respeitar o princípio de accountability e de prestação de contas, por forma a garantir aquilo que é a boa gestão dos recursos públicos e que devem ser feitos em favor das comunidades e para a realização do bem comum. Herménio Fernandes comenta o facto da Câmara Municipal da Praia ter sido alvo de buscas e nega que isso seja um ato de perseguição política por ser um município de cor política diferente. Não considero o trabalho da Justiça, do Poder Judicial, tem competências para agir no quadro daquilo que são as suas competências. Nós estamos aqui para garantir uma boa utilização dos recursos públicos. Presidente da Associação Nacional dos Municípios acrescenta que nenhum presidente da Câmara Municipal do país é ainda constituído arguido nos procedimentos levados a cabo pelo Ministério Público e diz que apenas estão a ser analisados os projetos do Fundo do Ambiente e do Turismo executados pelas câmaras municipais. E a Assembleia Municipal de São Filipe reuniu-se pela última vez neste mandato na sua 17ª sessão ordinária. O ponto alto da agenda era a apreciação das contas de gerência do ano económico de 2023. A oposição e situação têm leituras diferentes dos mesmos números, com o MPD a classificar de desastrosa e o PCV a dar nota extremamente positiva. Anabela Varela. Foi uma sessão com ares de balanço de mandato. As duas bancadas MPD e PAICV debateram as promessas feitas, os compromissos assumidos e o que realmente foi feito e como foi feito. A bancada da oposição a defender que aquilo que foi materializado teve o cunho do governo e das transferências da administração central. Já o partido que suporta a Câmara Municipal, o PAICV, defende que São Filipe é hoje um município diferente graças aos projetos, ideias, capacidade de mobilização e trabalho da atual equipa liderada por Noías Silva. Nas contas de gerência relativas ao ano económico de 2023, os números mostram mais de 90% de receitas arrecadadas e 64% de despesas. Números que não agradaram à oposição. Gelson Silva, líder da bancada do MPD, diz que muita coisa ficou por executar. Por falta de capacidade dessa Câmara em priorizar realmente que há obras que devem ser executadas e não arrancam um montão de obras sem capacidade financeira de execução. Porque se repara, essa Câmara que planeia pelo uma receita é muito inferior à despesa, ou seja, que tinha receita suficiente para tudo que as obras quer fazer. Então é líquido que a Câmara teve uma incapacidade de fazer isso e por isso que tem obras tudo iniciado e parado. Nilton Lopes, líder da bancada do PAICV, avalia de forma positiva o trabalho da Câmara. Porque grandes obras que foi prometida no ano 2020 foi concluído e outros sem execução. Então, ele espelha um plano no seu todo, um plano de atividade apresentado ali na Assembleia e execução desse Câmara é uma execução muito positiva comparando com a anterior Câmara Municipal. Quanto ao balanço do mandato, os líderes também têm avaliações completamente diferentes. O MPD considera desastrosa, com menos de 10% de promessas cumpridas. Já o PAICV defende que o Executivo Camarário fez um excelente trabalho e que é preciso continuar.
É preciso continuar São Filipe, com São Filipe num ritmo de crescimento e desenvolvimento que é preciso continuar. São Filipe hoje, Mara de todos já está na moda. Todo alguém que visita São Filipe, hoje tem um São Filipe completamente diferente, contrário do que ele criou em 2020. Suma do Fra, no Mão Crioulo, você está barbolir toda a localidade. Por exemplo, estava Campo Patim, polivalente de Fralochão, polivalente de Inhuco, e Campo Panta Verde, polivalente de Motabor, ou seja, um leque de obras que tem como, porque isso vai faltar 120 dias de mandato. Ou seja, as obras puramente para enganar pessoas, para poder o ISS conseguir ter voto e ganhar eleição. O autarca Nunes Silva diz que não fosse o problema com o empreiteiro do estádio 5 de julho, a taxa de execução seria elevada. Silva compara com o mandato anterior e ressalta que esta Câmara quase duplicou a arrecadação de receita e execução de despesas. De novo, Anabela Varela. São mais de 500 mil contos de despesa, ressaltou o presidente da Câmara Municipal de São Filipe, Nunes Silva, recuou ao mandato anterior para comparar os números e mostrou que a Câmara liderada por ele praticamente duplicou a execução de receitas e as despesas, que ficaram pelos 64%. Silva diz não fosse o problema com o empreiteiro do estádio 5 de julho, no ano passado, essa taxa poderia estar acima de 80%. Daí que estamos satisfeitos, porque também o orçamento que nós projetamos era um orçamento ambicioso e nós tivemos diferentes com alguns empreiteiros que limitaram a execução de determinadas obras e daí também essa execução que é considerada extremamente positiva, mas não só em termos de resultados percentuais, mas também em termos de volume, quando comparado com os anos anteriores. Durante a sessão foi de novo debatido a paternidade das obras, a origem dos financiamentos. Nunes Silva respondeu que dinheiro sozinho não executa obras. É preciso fazer projetos, é preciso lançar concursos, é preciso executar. O financiamento podemos buscar a vários sítios, assim como o Governo busca financiamento junto do Banco Mundial, junto de outros governos, mas nós também, Câmara, buscamos financiamento junto do Governo, junto das ONGs e junto de outros parceiros. É por isso que fomos eleitos, para buscar financiamentos e realizar os sonhos de São Filipe. E quando esses sonhos estão a ser realizados, só tem um rosto a Câmara Municipal de São Filipe. Quanto ao mandato em si, Silva defendeu que a sua equipa não poupou esforços para concretizar as promessas feitas e os sonhos dos munícipes. Nós somos uma Câmara com obras palpáveis em betão, obras estruturantes em matéria de projeção de uma capital regional importante, mas também com obras invisíveis ao nível do apoio social, da saúde, da educação e formação profissional, da habitação social, na mobilização de água para as famílias que ainda não têm acesso à água, na questão da melhoria do acesso à eletricidade e tantas outras obras que são obras imateriais. A oposição, obviamente, no seu jogo político e na sua luta política de impor o seu sentido, mostra-se invejosa com esta leitura de não ter a hombridade de poder regozijar com os ganhos do seu município. São Filipe hoje é diferente. Hoje, São Filipe respira esperança. Todo esse trabalho, conclui, visa atrair mais investimentos para o município para que possa se erguer como uma capital regional, conforme é a ambição dos são filipenses. A proposta de lei que estabelece medidas excepcionais e temporárias de regularização do vínculo dos colaboradores que exercem funções que correspondem a necessidades permanentes dos órgãos, serviços ou organismos da administração pública, direta ou indiretamente, contrato de prestação de serviço ou contrato de trabalho a termo, foi aprovada hoje no Parlamento, na generalidade, com 31 votos a favor, sendo 28 do MPD e 3 da UCID, enquanto a bancada do PICV absteve-se. O partido que suporta o governo justificou a aprovação com a pertinência e justeza da proposta, enquanto o maior partido da oposição disse que o voto de abstenção surge devido a algumas dúvidas sobre o cumprimento de determinados compromissos que diz não constar na proposta apresentada e discutida na plenária. A reportagem com Eugênio Teixeira. Durante a apresentação e debate da proposta, a ministra da Modernização do Estado e Administração Pública, Edna Oliveira, disse que a medida apresentada pelo governo é para regularizar a situação de muitos trabalhadores com vínculos precários e privados de certos serviços, nomeadamente empréstimos bancários. Mas o PSCV coloca dúvidas a um conjunto de questões que, de acordo com o maior partido da oposição, devem ser clarificadas e implementadas na sede da especialidade. O deputado Julião Varela justificava assim o voto de abstenção
abstenção do PCV da proposta em questão, votada na generalidade. Nós votamos abstenção, em primeiro lugar porque esse diploma entrou em regime de urgência, à pressa, não tivemos conhecimento de qualquer parecer obrigatório, nestes casos das organizações sindicais, nomeadamente, mas também porque esse debate decorreu de uma forma extremamente lacónica, com ausência de informações fundamentais para uma melhor compreensão daquilo que se pretende fazer. Portanto, nós votamos abstenção, vamos acompanhar o debate, portanto, na especialidade, para a introdução desses elementos e, sobretudo, ter a garantia de que, efetivamente, o orçamento para a implementação desta lei será assegurada no próximo Orçamento do Estado. Já o MPD, na voz do deputado João Gomes, aplaude a medida do governo, porquanto, na ótica do partido da situação, a mesma irá melhorar as condições laborais e salariais de muitos trabalhadores com vínculos precários. O MPD votou a favor porque quer que todos os funcionários públicos que reúnam os requisitos para serem funcionários públicos tenham o regime aplicável ao funcionalismo. Portanto, o governo andou muitíssimo bem e o grupo parlamentar do MPD e os senhores deputados da UCID, todos no mesmo caminho, no sentido de atribuir a estes trabalhadores que vão ser abrangidos. E agora apelamos e esperamos que o grupo parlamentar do PSV nos acompanhe na votação na especialidade, porque queremos que aquelas pessoas que já ouviram hoje que vão passar de 6 mil escudos, vão passar a receber 19, vão ter um aumento à volta de 200%. Embora o CID queira ver esclarecidas algumas dúvidas, António Monteiro disse que os democratas cristãos votaram a favor por se tratar de uma medida boa e que chega com algum atraso. Nós votamos favoravelmente por entendermos que estamos perante uma situação que já se arrasta por muitos e muitos anos, uma situação que nós, os deputados da UCID, bastas vezes nesta Casa Parlamentar, batemos, nunca desanimamos e agora estamos perante uma lei que, à primeira vista, parece que vai resolver os problemas de aproximadamente 7 mil cidadãos cabo-verdianos que estão ligados direta ou indiretamente à função pública cabo-verdiana. Os democratas cristãos, conforme ainda o deputado António Monteiro, querem que sejam dissipadas algumas dúvidas que têm, esperando que algumas propostas da UCID sejam absorvidas na especialidade. O Presidente da República recebeu esta tarde as cartas credenciais dos embaixadores das Filipinas e da República Democrática do Congo. Os dois países, entre outros, os dois países pretendem fortalecer as relações de cooperação com Cabo Verde. Levi Salomão. O primeiro a entregar as cartas credenciais esta tarde ao chefe de Estado foi o embaixador das Filipinas. Raimundo Cortés disse que o seu país tem interesse em cooperar com Cabo Verde em áreas como o turismo e a reforma administrativa. Hopefully we get to visit Cabo Verde. Esperamos poder visitar Cabo Verde ainda este ano e esperamos que alguns oficiais das Filipinas possam vir a Cabo Verde para que possamos trocar ideias sobre o turismo. Estamos também a estudar como é que Cabo Verde digitalizou completamente os seus serviços consulares e notariais, passaportes e outros documentos a serem usados pelas comunidades no exterior. Cabo Verde tem um excelente sistema em vigor. Eu pude ver isso na Embaixada em Lisboa e é por isso que também estamos a ver como podemos aprender com Cabo Verde. Cabo Verde has a great system in place. I believe it's in the embassy in Lisboa. And that's why we're also looking into how we can learn from Cabo Verde. A diplomacia desportiva é outra área de interesse das Filipinas nas relações de cooperação com o Cabo Verde. My particular interest is the sports diplomacy. Meu interesse particular é a diplomacia desportiva e talvez possamos aprender uma ou duas coisas sobre como Cabo Verde está a desenvolver o seu programa de futebol. O nosso programa de futebol precisa de bastante ajuda externa. Como sabem, talvez as Filipinas estejam muito focadas no basquetebol, mas também é muito útil explorar outras modalidades esportivas, como o futebol e o handebol, como o Presidente mencionou, e isso é algo que estamos a analisar. Handball, as the President said, and that's one thing that we're looking at. Cabo Verde e as Filipinas são dois países arquipélagos, dois países constituídos por ilhas, e as migrações estarão na agenda das relações entre os dois países
como explica Raimundo Cortés. Of course, navigation as well. Claro, a navegação também é outra coisa que podemos considerar a imigração. O presidente também falou sobre a imigração. As Filipinas e Cabo Verde são dois países com enorme comunidade a viverem no estrangeiro e como podemos usar a diáspora para auxiliar nos nossos objetivos, o desenvolvimento. A relação entre a migração e o desenvolvimento, as remessas, o crescimento dos nossos povos em casa e fora do país também. E como os nossos governos se relacionam com a diáspora. É algo que os governos de Cabo Verde e das Filipinas podem trocar ideias. Growth of our people back home and outside the country as well. And how our governments relate with the diaspora. Something the government of the Cabo Verde and the Philippines can exchange views on. O embaixador das Filipinas, Raimundo Cortés, estará a residir em Lisboa, promete regressar a Cabo Verde no futuro próximo para contactos com as autoridades a nível do turismo. Christophe Muzungu, novo embaixador da República Democrática do Congo, também entregou as cartas credenciais ao presidente da República de Cabo Verde e disse que a missão é desenvolver as relações bilaterais com o arquipélago nos diferentes domínios. Nous avons le domaine du tourisme, le domaine de la formation. Temos o domínio do turismo, da formação profissional, dos investimentos no geral. Acredito que no quadro estrutural da União Africana, onde já nos encontramos, ou no seio da Organização das Nações Unidas, do que somos também todos membros, as relações bilaterais entre os nossos dois países serão reforçadas. Enquanto embaixador, a primeira prioridade é fazer com que tenhamos a República Democrática do Congo aqui em Cabo Verde, na República e na República Democrática do Congo, em outros domínios, como o turismo, por exemplo, da formação profissional e no domínio económico também. Dans le domaine du tourisme, par exemple, dans le domaine de la formation professionnelle et dans le domaine économique aussi. No tete-a-tete, após a entrega das cartas credenciais, Christophe Muzungu e José Maria Neves falaram também da situação política em África. Christophe Muzungu é o novo embaixador da República Democrática do Congo em Cabo Verde, estará a residir em Dakar, no Senegal. E o novo embaixador de São Tomé e Príncipe em Cabo Verde quer ter uma situação reforçada a nível da diplomacia económica para a efetivação das trocas comerciais e investimentos empresariais entre os dois países. Aurélio Quaresma Martins falava depois de entregar as cartas credenciais ao Presidente da República. A nova embaixadora do Bangladesh para Cabo Verde, residente em Lisboa, também entregou as cartas credenciais ao chefe de Estado na tarde de hoje e aponta a intenção de desenvolver as trocas comerciais com Cabo Verde, além de novas áreas de cooperação que vão do turismo à ação climática. Miriam Lopes dos Santos. A nova embaixadora do Bangladesh para Cabo Verde é a quarta designada e não residente para o arquipélago. Rezina Ahmed aponta que as relações de cooperação são muito boas no âmbito multilateral e a intenção é explorar novas áreas. We have very good cooperation in the multilateral forum so far. Temos uma cooperação muito boa no Fórum Multilateral até então e agora gostaríamos de nos focar em desenvolver as trocas comerciais entre os nossos dois países. Também já identificamos novas áreas de cooperação para os próximos tempos, especialmente o turismo. O turismo é uma área que beneficia ambos os países. Tecnologias, economia azul, mudanças climáticas. Nós estamos entre os 10 países que enfrentam maiores adversidades climáticas. Cabo Verde também enfrenta dificuldades, por isso podemos colaborar. As trocas comerciais entre Bangladesh e Cabo Verde poderão estar voltadas para a área farmacêutica. São Tomé e Príncipe também tem novo embaixador em Cabo Verde, que entregou as cartas credenciais hoje ao Presidente da República e espera reforçar as relações, nomeadamente no que toca a desafios comuns, como a economia azul e as mudanças climáticas. A diplomacia económica também é o foco de Aurélio Quaresma Martins. Hoje, Cabo Verde está a evoluir muito em termos de governação eletrónica. É uma experiência que os nossos dois países podemos, de facto, também contribuir. Mas quero aqui também deixar ponto assente num quadro de uma parceria, de uma diplomacia económica. Portanto, os empresários cabo-verdianos terão São Tomé e Príncipe como país para investimento. Este é um desafio lançado pelo governo de São Tomé e Príncipe
E enquanto diplomata, embaixador de São Tomé e Príncipe aqui em Cabo Verde, iremos trabalhar para encontrar fóruns de concertação entre os dois países, reforçar esta relação para que possamos, a nível da nossa região também, ter esta diplomacia económica. As trocas comerciais entre São Tomé e Cabo Verde não têm funcionado devido à ausência de ligações aéreas e marítimas, admite o embaixador, que quer encontrar soluções. Exato, faz parte da minha agenda, mas temos que ver um dos assuntos que é o empecilho para o facto de não ter avançado, é a questão dos transportes marítimos e transporte aéreo. Iremos encontrar soluções entre os Estados de países vizinhos, amigos, para que possamos encontrar esta ligação marítima e aérea para permitir a troca de produtos dos dois países. O chefe de Estado cabo-verdiano recebeu na tarde de hoje cartas credenciais de 4 novos embaixadores acreditados para Cabo Verde, residentes e não residentes. Cabo Verde deve, até agosto próximo, finalizar a Estratégia Nacional para o Sistema Nacional do Controlo Alimentar, uma das ações apontadas por técnicos dos vários setores envolventes no workshop organizado pela entidade reguladora independente da saúde, ERIS, que teve lugar hoje no Palácio do Governo, onde foram apresentados resultados e recomendações do projeto Mecanismo de Desenvolvimento das Normas e do Comércio, criação de uma legislação para licenciamento das empresas que lidam com alimentos, monitorização e edificação de um sistema integrado de inspeção dos alimentos para o consumo interno e externo são algumas lacunas apontadas e que devem integrar a referida estratégia. A reportagem com Nani Vaz. No fundo, o workshop é um encontro de recolha de inputs e melhoria das ferramentas nacionais de controle sanitário dos alimentos para a robustez da legislação existente, explica o diretor da Direção de Regulação Alimentar da ERIS. Por exemplo, a inexistência de um sistema integrado de inspeção, não é? E as recomendações internacionais reforçam que a inspeção que é feita aos alimentos, portanto, deve ser uma inspeção baseada no risco, ou seja, baseada na ciência, na evidência. Então, neste caso, Cabo Verde também tem que dar esse salto. E também uma outra questão que a ferramenta salientou foi, ou seja, o nosso sistema de licenciamento das empresas que lidam com os alimentos. Portanto, que também terá que ser modernizada, ou seja, terá que ser um licenciamento também baseado nos aspectos sanitários, ou seja, com base no risco. Também apontou-se a necessidade de criarmos um sistema integrado de monitorização dos alimentos. Todas essas normas vão permitir que até agosto deste ano o país esteja em condições de recandidatar ao fundo do programa Mecanismo de Desenvolvimento das Normas e do Comércio, de sigla inglesa STDF, justamente para a implementação da Estratégia Nacional de Controlo Sanitário dos Alimentos, revela Edson dos Santos. Reforça a participação dos países nas trocas comerciais de alimentos, mas lá está, para um país conseguir, por exemplo, exportar alimentos, não é, para um outro país, tem que assegurar que os alimentos que são transacionados, neste caso, não colocam tanto em risco a saúde, por exemplo, dos consumidores do país de destino. Então, neste caso, é mais ou menos isso o objetivo desse programa. Técnicos da entidade reguladora independente da saúde, dos Ministérios da Saúde, da Agricultura e Ambiente, da Academia, da DECO e demais entidades participaram nesse encontro de diagnóstico que contou também com suporte de técnicos da Organização Mundial da Saúde e FAO. Para terminar o nosso Jornal da Noite, o presidente da Escola de Futebol Atletas de Cristo manifestou-se hoje indignado com a recusa de visto a 20 atletas participar num torneio de Futemania em Portugal, em conferência de imprensa esta tarde. Pedro Tavares, que se fez acompanhar dos atletas de Cristo e dos pais encarregados de educação, considerou tratar-se de uma decisão injusta. Graciete Silva.
Pedro Tavares disse que o Centro Comum de Vistos na cidade da Praia recusou vistos de viagem a 20 crianças de uma escola da capital convidadas a participar num torneio de futimania em Portugal, alegando que o número é elevado. No faz agendamento através da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Centro Comum de Visto respondendo através de e-mail, para nos mandar uma lista de caravana que está perto para esse torneio. Posta que vem de embaixada, está falando no momento que esse pedido lista não manda lista, tempadamente está falando numa dias relativamente curto para dar vazão a tudo, número de pessoas que se vai pedir visto para Portugal, tendo em conta que viagem é dia 3 de julho desse ano. Não fica triste, não respeita essa decisão de embaixada, está falando que pode receber o agendamento de visto, mas nunca está de acordo. Nunca está de acordo porque se pedindo lista. A partir do momento que não faz agendamento, pedindo lista, não manda lista, antecipadamente está falando que pode, nesse momento, fazer agendamento de visto para números de atletas que não têm para Lisboa. Uma decisão do Centro Comum de Vistos mereceu igualmente descontentamento dos encarregados de educação. Pedro Tavares afirmou que as crianças estão traumatizadas com esta recusa. Reforça ainda que já tem todas as despesas pagas, principalmente as passagens aéreas e estadia. Estou considerando um bocadinho injusto porque toda malta jovem não tem feito um trabalho brilhante junto com os. Se os pais encarregados de educação, tudo é ansioso para aquela viagem e também gosto de falar em cima que um balde de água fria para a cabeça, tudo frustrado e se a vontade de Deus não está bem e nesse momento não está tudo pronto, não tem passagem e o mais triste ainda de tudo, agora não te pergunta quem que também paga todas as despesas que eu não faço, já não paga estadia lá na Portugal para não ir. Se faltar nós é só visto que é para não ir para Portugal. Então é um sentimento de tristeza, de frustração para eles e para mim. Tudo pronto para a viagem que está marcada para o dia 3 de julho. Pedro Tavares, indignado, questiona quem é que vai se responsabilizar pelas despesas feitas. E pronto, só neste momento, 19 horas mais 32 minutos, concluímos assim o Jornal da Noite de hoje, de 27 de junho de 2024. Só nos resta desejar aos nossos caros ouvintes votos de muito boa noite e boa sintonia com a Rádio Cabo Verde. Boa noite e bom fim de semana. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.